nosotros tuvimos un cambio de horario. Percebeu que teve mudança do horário? ¿Quién se da cuenta que ya tuvo cambio de horario? Isso. Acabou o horário de verão. Cambió el horario de Nós verano. ganhamos 1 hora de ontem para hoje. Ganamos 1 hora de ayer para hoy. Sério? O seu celular muda automático, a gente nem percebe, né? El celular cambia automático, nosotros no nos damos cuenta. Mas às vezes lá no carro tem um relógio, você olha lá que está diferente. A veces tú ves en el carro y ves que está diferente. A não ser que seu carro já está automático também. A no ser que tu carro esté automático también. Nós somos... Eu estava falando com a pastora que as tecnologias, Yo estaba hablando con la pastora que las ela nos tecnologías ajuda muito, nos ayudan mucho. mas às vezes nos deixa acomodado. A veces nos dejan cómodos. E nós somos controlados pela tecnologia hoje. Somos controlados por la tecnología hoy. Nem mudar o horário do celular não precisa mais. Ya cambiar el horario del celular no necesito más. Ele já muda automático, né? Ya se cambia automático. Mas nós já estamos no mês de novembro, Por eso estamos en el mes de noviembre, final do ano chegando aí, final de año llegando. e nós já entramos aí com esse tema. Nosotros entramos ahí con ese tema. Mês de novembro, nós vamos estar pregando, En noviembre vamos a estar predicando, ministrando ministrando sobre as causas sobre las impossíveis. causas imposibles. Quem é que tem alguma causa impossível? ¿Quién aquí tiene alguna causa imposible? Ah, impossível para nós, né? Para os homens, não para Deus. Imposible para nosotros, para los hombres, no para Porque Dios. para Deus Porque para Dios nada é impossível. nada es imposible. Amém? Amén. Então, nós vamos estar trabalhando e meditando nesse tema no mês de novembro. Vamos a estar trabajando y meditando en ese tema. En E eu noviembre. gostaria de desafiar você Me gustaría desafiarte a ti, a vir com fé que vengas con fe, e apresentar a Deus que presentes a Dios a sua causa impossível. tu causa imposible. Porque às vezes as pessoas falam, Deus já sabe. Que a veces la persona dice así, Dios ya sabe. Deus sabe de todas as coisas. Dios sabe de todas las cosas. Mas é necessário nós Para verbalizarmos nosotros es necesario verbalizarlo. aquilo que queremos, Aquello que nosotros queremos. aquilo que esperamos Aquello que nosotros esperamos de Deus. de Dios. E a palavra de Deus, Y la palabra de Dios, em diversos momentos, en diversos momentos, ela diz assim: ella dice así, não temas. no temas. E se a gente for analisar, Si nosotros lo analizamos, Deus falou isso com Abraão, Dios habló eso con Abraham, Deus falou isso com Moisés, Dios habló eso con Moisés, Deus falou isso com Jacó, Dios habló eso con Jacob, Deus falou isso com Josué, Dios habló eso con José. e Deus às vezes fala conosco Y também. a veces Dios habla con nosotros también. Não temas, No eu temas. sou contigo. Yo estoy contigo. Não temas, No temas. eu que te fortaleço. Yo te fortalezco. E às vezes nós fraquejamos. Nosotros estamos débiles. Às vezes a gente fica pensando Nosotros quedamos pensando que não vai dar certo, que no va a salir que bien, vai dar errado. que va a salir mal. E Deus está dizendo: aquieta o teu Y coração, Dios está diciendo, quieta tu corazón. acautela-te, Cálmate. cuida-te. Cuídate. Deus fala conosco isso. Dios habla con nosotros. E às eso. nosotros nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, Nosotros queremos hacer nuestra cosa de ao nuestra nosso manera, modo. de nuestro modo. E nós temos que nos realmente nos entregar a Deus. Realmente nos tenemos que entregar a Dios. Quando nós tomamos uma decisão Nosotros tomamos una de decisión entregar a nossa vida a de Jesus, entregar nuestra vida a Jesús. se você entregou a sua vida a Tú Jesus, entregas tu vida a Jesús. confie, Confía. acredite Cree que Ele está cuidando da sua vida. que Él está cuidando de tu vida. Que tem pessoas que entregam a vida para Jesus num dia, Personas que entregan la vida para Jesús para un no día, outro dia pega de volta. el otro día la agarran de vuelta. Entrega a vida para Jesus Entrega la vida para Jesús. e depois fala: Jesus, você não manda em nada. Dice, Jesús, tú no mandas en nada. Eu que mando. Yo soy el que mando. E tem uma passagem na palavra de Deus Hay un pasaje en la palabra de Dios que uma certa vez que una cierta vez um fazendeiro tinha 2 filhos. un hacendero tenía 2 hijos. E o filho mais jovem El hijo más joven chegou para o pai llegó al padre e disse: y le dijo, Pai, Padre, me dá a parte da herança que me cabe, dame la parte de la herencia que me tienes que dar. porque eu quero viver a minha vida. Porque yo quiero vivir mi vida. Às vezes nós agimos dessa forma A veces nosotros actuamos de esa em forma relação a Deus. con relación a Dios. Aquele jovem Aquel joven era imaturo, era inmaduro, não tinha responsabilidades no tenía responsabilidad com o dinheiro, con el com dinero, as coisas. con las cosas. Mas mesmo assim, Mas mismo o así, pai fez a vontade daquele filho. el padre hizo la voluntad de aquel hijo. O pai chegou, El padre llegó, pegou, fez as contas do que tinha agarró, sacó las cuentas lo que tenía e passou a parte que lhe cabia.
y pasó la parte de él, aquele jovem. a aquel joven. E a palavra de Deus fala que aquele jovem saiu da casa do La pai palabra de Dios habla que aquel joven salió de la casa del e foi padre para o mundo. y fue al mundo. Ele foi viver a vida dele, Él fue a vivir la vida de él, porque ele achava que já estava no direito dele. porque él pensaba que estaba en el derecho de E él. a palavra de Deus fala que ele gastou tudo o que tinha. Y la palabra de Dios habla que él gastó todo lo que tenía. E chegou um certo momento da vida dele Cierto momento en la vida de él que ele estava sem nada. que él estaba sin nada. E ele chegou Y él llegó em uma certa cidade a una cierta e ciudad procurou trabalho. y buscó trabajo. E o trabalho que ele conseguiu El trabajo que él consiguió foi para cuidar de fue porcos, para cuidar de puercos, que era algo que ninguém gostaria de fazer. que era algo que a nadie le gustaría de hacer. Quase ninguém gostava de cuidar de porcos. Casi a nadie le gustaba cuidar de puercos. Foi o único trabalho que ele achou, Fue el único trabajo que él encontró, porque ele não tinha habilidades, que él no tenía ninguna ele não habilidad, tinha outros conhecimentos. él no tenía otros conocimientos, E o que sobrou ele teve que fazer. y lo que él tuvo que hacer. E a palavra de Deus fala La palabra de Dios habla que em algum momento que en algún momento ele não tinha nem o que comer no tenía ni qué comer e desejava comer a comida dos porcos. y deseaba comer la comida de los puercos. Qual foi o grande erro desse jovem? ¿Cuál fue el gran error de ese joven? Foi de afastar da presença do pai. Fue apartarse de la presencia del Foi Padre. sair da presença do pai. Fue salir de la presencia del Padre. Que o pai estava ali cuidando, Que el Padre lo estaba cuidando, orientando orientando e guiando ele y guiándolo a para él que ele se tornasse um grande homem. para que se convirtiera en un gran hombre. Às vezes um fazendeiro, A veces un hacendero, conforme o pai era. conforme el Padre era. Mas aquele filho Mas aquel hijo saiu de perto do pai salió de cerca del Padre e foi para o mundo, y fue al mundo, e ali ele sofreu. y allí él sufrió. Mas um certo momento, En un cierto momento, aquele jovem aquel joven caiu em si. cayó en sí, E ele mesmo disse para si mesmo: y él mismo se dijo a sí mismo: "Pô, quantos dos trabalhadores do meu pai ¿cuántos trabajadores de mi padre têm o que comer, tienen que comer? têm aonde dormir, Tienen donde e eu dormir. aqui no mundo Y yo aquí en el mundo não tenho o que comer, no tengo que comer, não tenho aonde dormir"? no tengo ni dónde dormir. E aí ele fala: "Vou voltar para a casa do meu pai." Y dijo: yo voy a volver a la casa de mi padre. Arrependido, Arrepentido, ele voltou para a casa do pai. él volvió a la casa del padre. E a palavra de Deus fala La palabra de Dios habla que o pai sempre esperava o retorno daquele filho. que el padre siempre esperaba la vuelta de aquel hijo. Quando o pai avistou Cuando a el padre distância, lo vio a distancia e ele declarou: y él declaró: "O meu filho está voltando para casa." mi hijo está volviendo a la casa. Porque o pai conhece o filho. Porque el padre conoce al hijo. E aí o pai foi de encontro àquele filho, El padre fue en contra de aquel hijo, o trouxe para casa, lo trajo para la e a casa. palavra de Deus fala que ele mandou matar o melhor novilho que La tinha palabra de Dios habla que mandó a matar la mejor vaca que él tenía e fez uma festa, y hizo una fiesta festejar a volta do filho para festejar la vuelta del hijo à sua casa. a su casa. Assim Deus age conosco, Así Dios actúa con nosotros. mas nós precisamos Solo necesitamos confiar confiar e acreditar y creer em en Deus. Dios. Às vezes nós confiamos Nosotros confiamos e acreditamos nos y homens, creemos en los hombres, mas deixamos Deus de lado. mas dejamos a Dios de lado. A própria palavra de Deus fala La propia palabra de Dios habla que a fé que la fe vem pelo ouvir viene por el oír e ouvir a palavra de Deus. y oír la palabra de Dios. Então nós precisamos ouvir Nosotros necesitamos oír a palavra de Deus. la palabra de Dios. Às vezes nós nos atemos muito a ouvir músicas Por eso nosotros escuchamos mucha música, que são música cristiana, que son músicas cristianas. são música cristã, Son músicas cristianas. mas não basta só a música. No basta solamente la música. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Necesitamos oír la palabra de Dios. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Necesitamos leer la palabra de Dios. E Deus está falando conosco. Y Dios está hablando con nosotros. Diante de uma situação difícil, Delante de una situación difícil, diante de uma dificuldade, delante de una dificultad, Deus está dizendo: Dios está diciendo: não temas, no temas, eu sou contigo. yo estoy contigo. Não temas, No temas, eu que te fortaleço. yo te fortalezco. E às vezes nós não conhecemos a palavra de Y Deus. nosotros no conocemos la palabra Nós de Dios. não lemos a palavra de Deus. Nosotros no leemos la palabra de Que Dios. Toda e qualquer situação que passamos, Toda cualquier situación que pasamos ou que vamos passar, o que vamos a pasar, a resposta está na palavra, la respuesta está en la palabra. na palavra de Deus. En la palabra de Dios. Então busque, Entonces busca, leia,
léela. Não se contente No estés contento. em vir às vezes ao Arena Jovem Venir a veces a la arena jóvenes ou apenas vir ao domingo o apenas venir el culto del e domingo ouvir a palavra. y oír la palabra. Durante a semana, Durante la semana, você precisa ler a palavra de tú Deus. necesitas leer la palabra de Dios. Faz um compromisso contigo mesmo, Haz un compromiso contigo mismo de ler pelo menos um versículo de leer por lo menos un a versículo cada dia. cada día. Depois você vai adquirir o hábito Después tú vas a adquirir el hábito, e vai ler cinco versículos. vas a leer 5 versículos. Aí você vai adquirindo o hábito. Tú vas adquiriendo el hábito. Daqui a pouco você tem mais sede Después tú tienes más e sed vontade y da voluntad palavra de Deus. de la palabra de E Dios. você vai ler um capítulo por dia, Vas a leer un capítulo por día, 2 capítulos por dia. 2 capítulos por día. E a palavra de Deus se renova todos os La dias. palabra de Dios se renueva todos los días. Quando Moisés morreu, Cuando Moisés murió, o que Deus falou para Josué? ¿qué fue lo que él habló para Não Josué? temas, No temas, o meu servo é morto. mi siervo está Mas muerto. tenha fé, Mas ten fe, tenha ânimo, ten ánimo, acredita, cree, leia a Bíblia, lee la Biblia, busca na palavra, busca la palabra. que é a palavra que vai nos alimentar La palabra nos va a alimentar a cada dia. cada día. Josué poderia ter entrado em depressão, Había poder entrado en depresión, ficar chorando quedarse a llorando morte do líder. la muerte del líder. Mas Deus veio e animou ele Mas vino Dios y lo e animó disse: y le dijo, não temas, no temas, porque eu sou contigo. porque yo estoy contigo. Às vezes nós perdemos um ente querido Nosotros perdemos un ente querido, e nós nos prostramos. solo nos postramos. Eu não estou dizendo que nós não devemos ter um momento de luto. Yo no estoy diciendo que no debemos tener un momento de luto. Temos que ter. Tenemos que tenerlo. Temos que chorar, Tienes que llorar. temos que sentir a falta daquele ente querido, Tenemos que sentir la falta que el ente querido, que nada preenche aquela lacuna que fica que nada llena aquella laguna no que nosso queda coração. en nuestro corazón. Mas nós temos que ter um limite, Nosotros tenemos que tener un límite. tem que ter um tempo. Tienes que tener un tiempo. E não vai ficar sofrendo ad eternamente. No para quedarte sufriendo eternamente. Se você crê em Deus, Tú crees en Dios. você acredita na palavra de Tú Deus, crees en la palabra de se Dios. você crê na salvação, Tú crees en la salvación. e aquele ente querido seu De que el ente querido estava em Deus, tuyo estaba en Dios. nós vamos nos encontrar na glória. Nosotros nos vamos a encontrar en la gloria. Então nós que ficamos, Nosotros que nos quedamos, é que temos que continuar buscando em Deus tenemos que continuar buscando en Dios para garantir a nossa salvação. para garantizar nuestra Então salvación. Deus está dizendo Dios está para diciendo nós: para nosotros, não temas, no temas, eu sou contigo. yo estoy contigo. Amém? Amén. Aquele jovem, Aquel joven, quando saiu da presença do pai, cuando salió de la presencia del ele não Padre, tinha a proteção do pai. él no tenía la protección del Padre. Ele ficou desguarnecido. Él se quedó sin protección. E com aquilo, Con ele aquello, passou a sofrer as él consequências. pasó a sufrir las consecuencias. Ele não tinha controle sobre o dinheiro. No tenía control sobre el E dinero. gastou tudo o que tinha. Gastó todo lo que tenía. Enquanto que ele estava com o pai Cuando él estaba con el Padre, já era um administrador. el Padre era un administrador. Já tinha maturidade. Tenía madurez E sabia cuidar do dinheiro. y sabía cuidar del dinero. Muitos de nós Muchos de nosotros ainda não sabemos cuidar do dinheiro. todavía no sabemos cuidar del dinero. Nós não temos domínio sobre o dinheiro. Solo no tenemos dominio sobre el dinero. Eu pergunto a você, Yo le pregunto a ustedes, qual é a matéria-prima do dinheiro? ¿cuál es la materia prima del dinero? O que é? A matéria-prima que se faz o dinheiro, qual é, gente? ¿Cuál es la materia prima que se hace con el dinero? Folhas. Hojas, Folhas, hojas. árvore. Árbol. Olha só, o papel é feito de... A matéria-prima principal do papel La materia prima é principal del papel folhas. son hojas. Folhas Hojas das árvores. de los árboles. Olha só de onde vem o dinheiro. ¿Ve dónde viene el dinero? E o que vem a ser o dinheiro? ¿Y qué viene a ser el dinero? É um controle do país. Es un control del país. O país pega as árvores, as folhas, El país agarra los árboles, las hojas, transforma em papel lo transforma en papel, e depois ele imprime naquele papel después le imprimen aquel papel, algumas figuras, algunas figuras, os números, los números, letras letras, e fala, a partir de hoje, y dice, a partir de hoy, esse pedaço de papel este pedazo de se papel chama dinheiro. se llama dinero. E nós precisamos ter domínio sobre o dinheiro. Necesitamos tener dominio sobre el dinero.
Deus, quando nos fez, Dios cuando nos hizo, Ele disse para o homem Él dijo para el hombre, ter domínio sobre todas as tener coisas. dominio sobre todas las cosas, Sobre os animais, sobre los animales, sobre as árvores, sobre los árboles, sobre as frutas, sobre las frutas, sobre N coisas. sobre N cosas. Só tem uma coisa que Deus não permitiu que o homem tivesse domínio. Tem alguna cosa que Dios no permite que tuviera É el hombre sobre dominio. o próprio homem. Es sobre el propio hombre. E às vezes nós queremos ter domínio Nosotros no queremos tener dominio sobre o nosso cônjuge, sobre nuestro cónyuge, sobre as pessoas. sobre las personas. Deus nos deu o poder Dios nos dio el poder para ter domínio a tener dominio sobre as coisas. sobre las cosas. E como o papel vem lá das folhas, Y como el papel viene de las hojas, muitas pessoas não têm domínio sobre muchas essas folhas, personas no tienen dominio sobre las hojas, sobre o papel, sobre el papel, que é o dinheiro. que es el dinero. Então nós precisamos ter domínio, Necesitamos tener ter dominio, controle tener control sobre o dinheiro sobre el dinero. e dizer que o dinheiro não manda mais em Es nós, decir, que el dinero no manda más sobre mas nosotros, nós podemos mandar no dinheiro. mas nosotros podemos mandar sobre el dinero. Você pega uma nota de dólar Tú agarras un billete de dólar, e fala assim: E a diz partir assim, de hoje, a partir de hoy, você não manda mais em mim, tú no mandas más en mí, eu mando em você. yo mando en ti. Aí as pessoas falam assim: você é doido. Las personas dicen, ay, qué loco. Isso não é loucura. Eso no es locura. Isso é uma determinação que você põe no teu coração. Una determinación que tú Y na colocas en tua tu mente. corazón, en tu E mente. você vai dominar o dinheiro. Tú vas a dominar el dinero. Você vai ter domínio Tú vas a tener dominio sobre o dinheiro. sobre el dinero. Vem às vezes uma enfermidade, Viene a veces una enfermedad, vem uma pandemia. una pandemia. E tem muitas pessoas com medo, Muchas personas con miedo, temerosas. con miedo. Nós precisamos nos precaver, Necesitamos ser precavidos, ter cuidado, tener cuidado. mas nós não podemos nos entregar a esse medo Nosotros no podemos entregarnos a ese exacerbado, miedo exagerado exagerado diante de uma pandemia. delante de una pandemia. Se você está em Si Cristo, tú estás en Cristo, não temas. no temas. Se você morrer, Si tú mueres, você vai para a glória. tú vas a la gloria. Mas a palavra de Deus fala: La palabra de Dios habla. não tentarás o teu Deus. No tentar a tu Dios. Aí a pessoa fala assim: eu tenho Deus no meu La coração. persona dice, yo tengo Dios en mi corazón. Pode vir, pandemia. Pueden venir, pandemia. Vem para cima de mim, Ven para arriba de mí, que eu tenho Deus. que yo tengo un Dios. Não tentarás. No tentarás. Você precisa de se acautelar, Tú necesitas ser cauteloso, ter cuidado, tener cuidado, mas não se entregar ao medo más no entregarte al miedo por causa dessa pandemia. por causa de esa pandemia. Essa semana teve um hurricane Esta semana tuvo un huracán. e muitos ficaram com medo. Muchos se quedaron con miedo. Teve consequências aqui na Georgia? Consecuencias aquí en Georgia, Tivemos. sí tuvimos. Várias árvores caíram Varios árboles cayeron, e alcançou a rede elétrica. alcanzó las redes eléctricas. Teve pessoas que ficou quase 2 dias sem energia. Personas que se quedaban hasta 2 días sin energía. Eu não sei se houve mortes aqui na Georgia. Yo no sé si hubo muertes en Georgia. Alguém ouviu alguma notícia disso? ¿Alguien escuchó alguna noticia? É? Então, não é motivo, por exemplo, para você No es motivo a veces para ti se trancar dentro de casa encerrarte dentro e de não casa sair. y no salir. Temos que ter cuidado, Tenemos que tener cuidado, mas não é motivo para a gente ficar com muito no medo. es motivo para nosotros quedarnos con mucho miedo. O medo faz parte da vida do homem, Miedo hace parte de la vida del hombre. mas precisamos ter domínio Necesitamos tener dominio sobre o medo. sobre el miedo. Amém? Amén. Olha o que diz esse texto, ¿Ve lo que dice este texto? que está em Isaías, Está en Isaías, capítulo 7, capítulo 7, versículo 4. versículo 4. A palavra de Deus fala assim, La palabra de Dios habla así. essa versão que está na tela, eu vou ler que está aqui no meu material, mas pode deixar, viu, Bruno, isso aí. Que é o mesmo texto. Fala assim, É o aqui mesmo. está assim, ó. Aquí está así. Diz-lhe, Dice, acautela-te acautélate e aquieta-te. y cálmate. Não temas, No temas, nem se desanime ni te o desanimes teu coração, en tu corazón por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes. por causa de estos 2 pedazos De tições de peligrosos fumegantes.
Solantes. por causa do ardor da ira de Rezim Por causa del ardor de la ira de Rezín e da Síria y de Siria e do filho de Remalias. y del hijo de Emalías. Olha só, nesse período, En ese periodo, o rei el rey Acaz, Acaz, ele ficou com muito medo, él se quedó con mucho miedo. porque o rei da Síria Porque el rey de estava Siria planejando em atacá-lo. estaba planeando atacarlo. Aí, diante de uma guerra, Ahí delante de una guerra, o rei ficou com medo el rey se quedó con e miedo. levou todo o povo a ficar com medo. Y llevó todo el pueblo a quedarse con miedo. Aí a palavra de Deus veio nesse sentido. La palabra de Dios viene en ese sentido. Está falando, acautela-te, Cálmate, aquieta-te aquíétate o teu coração. tu corazón. Aqui está dizendo nesse sentido, né? Tenha cuidado Entonces, en ese sentido, ten cuidado e aquieta y cálmate o teu coração. tu corazón. E aí ele diz, não Y temas, dice, no temas, não tenha medo, no tengas miedo, porque eu sou contigo. porque yo estoy contigo. Mas Deus também diz, não te desanime, Mas Dios también dice, no te desanimes, não se esconda. no te escondas. Porque às vezes diante de uma dificuldade, Que a veces delante de una dificultad, diante de uma causa impossível, delante de una causa imposible, nós recuamos, nosotros nos retrocedemos, nós não agimos nosotros no actuamos para vencer aquela dificuldade. para vencer aquella dificultad. Muitas pessoas se entregam diante de uma dificuldade. Personas se entregan delante de una dificultad E a palavra de Deus está dizendo, y la palabra de Dios está diciendo, para nós nos cuidarmos, nosotros cuidarnos, para nos aquietar, nosotros calmarnos, para não temer, para no temer, para não desanimar, para no desanimarnos. que nós somos mais que vencedores Somos más que em vencedores Cristo Jesus. en Cristo Jesús. Amém? Amén. Então, quando ele fala de tições Você fumegantes, Tesones fumegantes. está falando de tochas de fogo, Estaba hablando de antorchas de fuego. tochas de fogo Antorchas de fuego do inimigo. del enemigo. Porque nessa ocasião se usava muito fogo A esa ocasión se usaba mucho nas fuego guerras. en las guerras. Às vezes lançava flechas Se lanzaban flechas com tochas de fogo con antorchas de para fuego incendiar as casas, para incendiar las casas, para incendiar a cidade. para incendiar la ciudad. Mas Deus está dizendo Mas Dios está diciendo para não temer contra essas tochas de fogo, para no temer con esas antorchas de para fuego, não temer contra as causas para impossíveis que no teman contra las causas que imposibles venham contra nós. que vienen contra Então nós nosotros. precisamos ter cuidado, Necesitamos tener cuidado, nos acautelar, estar cautelosos, mas não podemos temer mas no podemos e temer nem desanimar, ni desanimar em nome de en Jesus. nombre de Jesús. Às vezes algumas situações na nossa vida Hay algunas situaciones en nuestra nos vida deixam assim, inquieto, nos dejan inquietos, nos deixa com o coração apertado. nos dejan con el corazón Às apretado. vezes diante de uma decisão, A veces delante de una decisión, o nosso coração se fecha. nuestro corazón se cierra. Às vezes é a hora de tomar a Es el decisão momento de tomar la decisión e não toma aquela y decisão. no toma aquella decisión. E depois nós nos arrependemos Nosotros nos arrepentimos por não tomar aquela decisão naquela hora. por no tomar aquella decisión en aquel momento. E se nós estivermos em Deus, Si nosotros estuviéramos en Dios, se Deus estiver no comando, si Dios estuviera en el comando, você pede em oração a Ele, tú pides en oración a que Él, Ele vai te guiar, que Él te va a que guiar, Ele vai te orientar. que Él te va a orientar. Aquele que se afasta de Deus, Aquel que se aparte de Dios, perde esse contato com Deus, pierde ese contacto con Dios, perde essa liderança de Deus na sua vida. pierde esa lideranza de Dios en su Conforme vida. aquele jovem que afastou da presença do pai, Conforme aquel joven que se apartó de la presencia del Padre, porque achava que ele poderia fazer tudo por livre e espontânea porque vontade. él pensaba que podía hacer todo por libre y espontánea Às voluntad. vezes nós não confiamos em Deus Nosotros no confiamos en Dios a ponto de abrir a nossa vida a Ele a punto de abrir nuestra vida a e Él declarar que é Ele que é o Senhor y declarar que es Él que es el das Señor nossas vidas. de nuestras vidas. Às vezes nós andamos muito ansiosos Nosotros andamos muy ansiosos pelo dia de amanhã por el día de mañana. e não vivemos o dia de hoje. No vivimos el día de hoy. Às vezes dentro de um relacionamento Entonces, dentro de un relacionamiento pode acontecer puede pasar uma discussão entre o casal. una discusión entre la pareja. E às vezes na hora da discussão, En el momento de la discusión, às vezes nós falamos, nosotros hablamos, nós verbalizamos algo
verbalizamos algo que ofende a outra pessoa. que ofende a la otra persona. Às vezes, depois daquele momento, Entonces, después de aquel momento, vem até aquele arrependimento. y hasta aquel arrepentimiento. Por que eu falei isso? ¿Por qué yo dije eso? Pô, eu ofendi a minha esposa. Yo ofendí a mi Eu esposa. ofendi o meu esposo Yo ofendí a mi esposo com essa palavra. con esa palabra. E aí a gente vai e pede perdão. Ahí nosotros vamos y pedimos perdón. E aí tudo fica resolvido. Y todo queda resuelto. Às vezes, dentro de um relacionamento, A veces dentro de un relacionamiento, durante a discussão, durante la discusión, a hora que aquele tição está fumegando, a ver que está todo encendido, está pegando fogo, está agarrando fuego, não é hora de tomar decisão. no es momento de tomar decisión. Na hora da crise, Momento de la crisis, não é hora de tomar no decisão. es momento de tomar decisión. Aquele rei, o rei Acás, Aquí el rey Acaz, ele estava com medo, él estaba con miedo. mas Deus disse a ele: Mas Dios le dijo a él, acautela-te, cálmate, aquieta-te. aquíétate. Então Deus está falando conosco. Dios está hablando con nosotros. Na hora da guerra, Momento de la guerra, na hora da discussão, momento de la discusión, não é hora de tomar decisão. no es momento de tomar decisión. Acautela-te, Cálmate, aquieta teu coração. aquieta tu corazón. Eu sempre falo assim. Yo siempre hablo así. Aliás, as pessoas falam assim. Las personas hablan así. Conta até 10 Cuenta hasta 10 antes de falar algo. antes de hablar algo. Ah, mas eu já contei até 10. Ya yo conté hasta 10. Se você é muito afoito, conta até 1000 Si tú eres muy bravo, cuenta hasta 1000 para o teu coração aquietar. para que tu corazón se calme. Porque tem pessoas que contam até 10 e já estourou, já falou do mesmo jeito. Ya hay personas que cuentan hasta 10 y ya hablaron de igual manera. Então é hora, às vezes, de você aquietar, Momento de que te calmes, acautelar, calmarte, contando até 1000. contando hasta 1000. Aí, às vezes, o outro cônjuge ainda fala assim: Hay otro cónyuge habla tá así. vendo, eu estou falando com você. ¿Estás viendo? Yo estoy hablando contigo. E você não reage. Y tú no actúas. Aquieta, Cálmate. acautela o teu coração também. Calma tu corazón también. Porque às vezes nós precisamos Nosotros necesitamos desse momento tener ese momento para acalmar o nosso coração, para calmar nuestro corazón, para não tomar uma decisão para no tomar una na hora decisión errada. en el momento incorrecto. Amém? Amén. Isaías 10, 24, outro texto. Isaías 10, 24, otro texto. A palavra de Deus fala: Para Dios habla. por isso, Por eso, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, así dice el Señor Dios de los ejércitos. povo meu, Pueblo mío, que habitas em Sião, que vives en Sión, não temas a Assíria, no temas a Siria quando te ferir com vara, cuando te hieran con e vara contra ti te levantar o seu bordão, y cuando te levantes su a mordaz maneira dos egípcios. de manera de los egipcios. Olha o que diz esse texto. Ve lo que dice ese A texto. palavra de Deus está dizendo: La palabra de Dios povo está diciendo, meu, pueblo está mío, dizendo filho meu, diciendo, hijo mío, que habita no meu coração, que habitas en mi corazón, não temas no temas o oponente, al oponente, não tema o inimigo, no temas al enemigo, quando vier te ferir. cuando venga a herirte. E às vezes o ferir, Y a veces el herir, às vezes é com a palavras. veces con palabras, Aqui está dizendo que é com vara, que está diciendo que es como una mas vara. às vezes as palavras ferem muito mais Entonces, las palabras hieren mucho más do que a vara. de que una vara. As palavras ferem muito Las mais palabras hieren mucho más do que uma arma de fogo, que un arma de fuego, ou uma arma, um canivete, uma faca, sei lá o quê. un cuchillo o algo. Porque às vezes as palavras Que a veces las palabras vai gerar cicatriz no nosso coração generan cicatrices en nuestro e na nossa corazón alma. y en nuestra alma. Quem tem alguma cicatriz no seu corpo aqui? Levanta a mão. ¿Quién tiene alguna cicatriz aquí en su cuerpo? Levante su mano. Quase todo mundo Casi todos tem uma cicatriz. tienen una cicatriz. Se você pode colocar a mão nessa cicatriz, põe a mão nessa cicatriz Coloca que la você mano tem en esa agora. cicatriz que tú tienes ahora. Né? Você sente alguma dor quando você põe a mão nessa cicatriz? ¿Tú sientes algún dolor cuando tú colocas la mano en esa cicatriz? Não sente dor, né? No sientes dolor. Mas você se lembra como aconteceu isso? Mas tú te recuerdas cómo pasó eso. Há quanto tempo às vezes já passou isso? ¿Cuánto tiempo ya pasó Mas eso? você se lembra. Mas tú te recuerdas.
Eu tenho uma cicatriz aqui na testa, Tengo una cicatriz aquí en la cabeza. que foi quando eu caí dentro de um bueiro. Fue cuando yo caí. No sé qué fue. É, eu caí num bueiro. Vocês riram, né? Imagina. Né? No sé qué fue. Olha, não, mas eu era adolescente ainda. Eu tinha uns 13, 14 anos. Yo tenía 13, 14 años. Eu estava na rua Yo estaba en la e calle. tinha umas crianças jogando bola. Estaban unos niños jugando pelota. E eu gostava muito de jogar bola. Me gustaba mucho jugar pelota. E eu estava andando Yo e estaba olhando para trás. andando y viendo para atrás. E vendo aquelas crianças jogar Viendo bola. a aquellos niños jugando pelota. Quando eu me vi, eu estava dentro do bueiro. Cuando yo me vi, estaba dentro de una alcantarilla. Pum, lá embaixo. Aí eu... E era fundo, acho que quase dessa altura aqui. Y o era bueiro, né, que é- profundo, casi de esta altura. Ele estava sem aquela grade, geralmente põe uma grade, né? Só que ele estava sem a Sí, grade. estaba sin la tapa. Aí eu levantei assim, então... Levanté. Aí aproxima uma jovem Ahí se acercó una joven. e fala, chegou no bueiro, você precisa de ajuda? Llegó a la alcantarilla y dijo, ¿tú necesitas de ayuda? Eu falei, sim. Ela pegou e me puxou pela mão, Ella me agarró por la mano, né? Limpando ali a sujeira da roupa. limpiando el sucio de la ropa. E fui para casa Me fui a casa. e fiquei calado, não comentei nada com ninguém. Quedé callado, Mas no a dije testa nada. estava ferida. Mas la cabeza estaba herida. Aí passou-se uns dias, Pasaron unos días. pois aquela jovem não era amiga de classe de sala de aula da minha irmã? Aquella niña era amiga de mi hermana E falou para minha irmã, o seu irmão caiu no bueiro. y habló para mi hermana que yo caí en una alcantarilla. E eu ajudei ela a sair do bueiro. Quando chegou em casa, Ayudé a él a salir. é que aí virou o que vocês estão fazendo aqui, todo mundo rindo de mim. Ahí todo el mundo comenzó a reírse en casa. Foi uma questão até engraçada. Es hasta chistoso, Mas eu me lembro perfeitamente como se fosse hoje. mas yo me acuerdo perfectamente como que si fuera hoy. É uma cicatriz Tengo una cicatriz que marca as nossas vidas. que marca nuestras vidas. São as cicatrizes da nossa vida Son cicatrices en nuestra que vida nos leva a ter uma maturidade. nos lleva a tener una madurez. Quem não tem cicatriz nenhuma no seu corpo, ¿Quién no tiene cicatriz ninguna en su cuerpo, na sua vida, en su vida, no seu coração, en su corazón, na sua alma, en su alma? não está vivendo. No está viviendo. Nós precisamos viver Necesitamos vivir e saber y saber que a cicatriz existe na nossa vida, que la cicatriz existe en nuestra vida, mas não pode trazer dor. mas no puede traer dolor. Com o tempo, essa dor tem que passar. Con el tiempo ese dolor tiene que pasar. Nós não podemos ficar remoendo, Nosotros nos vamos a quedar remoliendo, revivendo reviviendo as dores los dolores do passado. del pasado. Tem pessoas que foram feridas Personas que fueron heridas, nos relacionamentos. los relacionamientos. Teve um namorado, Tuvo un novio, teve um noivo, tuvo un novio, teve um esposo, un comprometido, un não esposo. deu certo aquele relacionamento, No salió bien aquel já relacionamiento. se passou vários anos, Ya pasaron varios años. mas a pessoa está presa àquele La relacionamento. persona está presa a aquel relacionamiento. E Deus está querendo te livrar neste momento. Y Dios está queriendo librarte en este Às momento. vezes essa é uma causa impossível, Debe ser una causa imposible. mas Deus está dizendo, Mas Dios está diciendo, não temas, no temas. eu sou contigo. Yo estoy contigo. Cautela o teu coração, Calma tu corazón. aquieta Quieta. e confia Confía que Deus vai te ajudar. que Dios te va a ayudar. Amém? Amén. Uma certa vez, Una cierta vez, um professor de karatê un profesor de karate estava dando aula estaba dando aula. e aí tinha um jovem Ahí tenía un joven, de 13, 14 anos 13, 14 años, que era aluno daquela escola que era alumno aquí de la escuela. e o professor estava ensinando El profesor estaba enseñando como se quebrava cómo se quebraba uma barra una barra de madeira. de madera. O professor segurava aquela barra de madeira El profesor agarraba aquella barra de madera, e aquela criança dava o golpe es que el niño daba el golpe com as mãos para quebrar aquela madeira. con las manos para quebrar aquella madera. E assim foi. O professor segurava a barra Así el profesor agarraba la barra, e aquela criança vinha e que el Ya! venía. Você gostou foi do Ya? Foi isso? Ah, vou repetir então.
Voy a repetirlo O entonces. professor segurava a barra El profesor agarraba la barra, de madeira agarraba la madera. e o aluno vinha e Profe- ya! No tiene traducción. E ele tentou por 3 vezes. Él intentó por 3 veces. Na terceira ele conseguiu quebrar. En la tercera él consiguió quebrarlo. E ele ficou feliz. Y él se quedó feliz. Uau, Dijo, wow, consegui. yo pude. Aí o professor pegou e falou com ele, agora El profesor habló y dijo, ahora você vai quebrar a barra tú vas a quebrar la com a barra mão esquerda. con la mano izquierda. E aí aquele jovem adolescente Que el joven adolescente vinha e venía ya! Bateu várias y vezes golpeó varias veces. e não conseguiu quebrar a barra. Y no pudo quebrar esa barra. E ele se sentiu decepcionado com Esse- aquilo, Decepcionado con aquello. chateado com aquela Se situação, sintió triste con porque aquella não estava situación. conseguindo quebrar a barra Porque no podía quebrar esa e barra. acabou ferindo a mão. Y quedó hiriendo su mano. E aí o professor orientou ele. El profesor orientó a él. Você conseguiu com a mão direita, Tú pudiste con la mano derecha, mas você vai conseguir também com a mão esquerda. también vas a poder con la mano izquierda. Basta você ter determinação Falta que tengas que determinación. você vai conseguir, Que tú vas a que poder. você vai vencer. Tú vas a vencer. E motivou ele. Y lo motivó. Falou, você tem que treinar Dijo, tú tienes que entrenar aquela área fraca da sua vida. la área débil de tu vida. Nós temos áreas fortes da nossa vida, Tenemos áreas fuertes de nuestra vida. mas temos áreas fracas da nossa vida. Tenemos áreas débiles en nuestra vida. Identifica qual é a área fraca da sua vida Identifica cuál es el área débil de tu e vida. fortalece ela em Deus, Y fortalece ella en Dios. porque Deus é contigo. Porque Dios está E contigo. Deus está dizendo, Y Dios está não diciendo, temas, no temas. confie, Confía. acredita, Cree. eu sou contigo. Yo estoy contigo. Eu te pergunto, Yo te pregunto. não precisa me responder, No necesitas responder. qual a área fraca da sua vida? ¿Cuál es el área débil de tu vida? Dentro do seu casamento, Dentro de tu dentro casamiento. do seu relacionamento, Dentro de tu às vezes é nas relacionamiento. A finanças, veces en las finanzas. você gasta mais do que recebe. Tú gastas más de lo que Deus está recibes. dizendo, Dios está diciendo. acredite, Cree. confie, Confía. eu sou contigo, Yo estoy contigo. eu que te fortaleço, Yo te fortalezco. eu que te sustento. Yo te sustento. Amém? Amén. Aí passou os dias, aquele adolescente treinando, Pasaron unos días los sentados entrenando. treinando, Entrenando. treinando. Entrenando. Aí o professor segurou a barra, El profesor agarró la barra. ele veio com a mão esquerda, Él vino con su mano izquierda. ya! E quebrou a barra com a mão esquerda. Y quebró la barra con la mano E naquele izquierda. momento ele começou a chorar, Y en aquel momento comenzó a llorar. chorando, desesperadamente chorando. Llorando desesperadamente. E o professor, por que El choras? profesor le dijo, ¿por qué lloras? E ele não tinha nem palavras. No tenía palabras. Ele continuava chorando. Continuaba llorando. Aí o professor, por que choras? El profesor le dijo, ¿por qué lloras? Depois que eu machuquei a minha mão Dijo, novamente. yo golpeé mi mano nuevamente. Aí o professor falou assim, mas você conseguiu. Él dijo, pero tú lo pudiste hacer. Você alcançou o Tú objetivo. alcanzaste el objetivo. A vida às vezes nos faz La vida a veces nos hace cicatrizes. cicatrices. Às vezes nos deixa A machucados. veces nos deja golpeados. Mas a gente precisa acreditar Solo necesitamos creer. que nós vamos vencer Nosotros vamos a vencer em Cristo en Jesus. Cristo Jesús. Amém? Amén. Não importa No importa as dores. los dolores. Não importa No importa as cicatrizes. las cicatrices. O que importa Lo que é importa que Deus é contigo. es que Dios está E contigo. Ele está dizendo, Y Él está diciendo, não temas. no temas. Não tenha medo dos egípcios. No tengas miedo de los egipcios. O que significa essa frase? Não tenha medo dos egípcios. ¿Qué significa la frase? No tengas miedo de los egipcios. Foi um momento que o povo de Fue Deus el momento que el pueblo de Dios viveu por 400 anos como vivió escravos por 400 años como esclavo naquela terra. en aquella tierra. E Deus está falando, não Y temas, Dios está hablando, no temas, porque eu sou porque yo contigo. estoy contigo. Claro que os teólogos, os estudiosos ficam questionando Teólogos, los estudiosos se quedan cuestionando. se é 400 anos, ¿Es 400 se é años? 430. ¿Es 430? Não interessa se foi 400, 430 ou se foi 215. No me interesa si fue 400, 415. Ninguém quer viver como escravo. Nadie quiere vivir como esclavo. Ninguém quer viver na escravidão. Nadie quiere vivir en la esclavitud. E às vezes nós vivemos debaixo de um jugo, Nosotros vivimos debajo de un yugo, debaixo de uma sociedade, debajo de una sociedad, debaixo de um governo debajo de un gobierno que impõe regras muito que rigorosas con reglas muy ao rigurosas povo. oprime, Oprime o povo, oprime al pueblo, oprime os pobres, oprime a los pobres, oprime os órfãos,
oprime a los as huérfanos, viúvas, las viudas. mas Deus é conosco. Dios está con nosotros. Dia 3 agora Día 3 ahora é o dia das eleições. es día de las elecciones. Nós temos que orar por essa nação, Tenemos que orar por esta nación, por esse país, por este país, para que Deus coloque um homem para que Dios coloque un hombre segundo o coração dele según el corazón de para él, administrar essa nação, para ministrar esta nación, para administrar o povo, para ministrar el pueblo. inclusive nós imigrantes. Inclusive nosotros Nós inmigrantes precisamos do governo. necesitamos del gobierno. E eu tenho declarado Y yo he declarado que dentro em breve vai ter uma anistia. que en breve va a tener una amnistía. Amém? Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. Se o Trump ganhar, Si Trump gana, um dos assessores ele vai ouvir essa palavra uno de los asesores él va a oír esa e palabra, vai falar, ó, uma anistia para o va a povo. decir una amnistía para ¿Eh? el pueblo. Se o Joe Bin Laden, né? Como é que é o nome do cara lá? Joe Binden, Joe Binden, esse cara aí mesmo. Dios mío. Se Él, porventura for ele, si fuera él, que venha uma anistia através dele. que venga una amnistía a través de él. Ou foi mal, viu? Depois você corta essa parte. Misericórdia, né? Mas amém, glória a Deus. Tem mais Glória a um texto para a gente finalizar. Hay O más un Bruno texto está para me nosotros. mostrando ali que tempo esgotado, mas segura a Finalizar. onda aí. Está Isaías 37, 6, Isaías 37, 6. que diz assim: Dice así. E Isaías lhe disse: Isaías le dice, assim direis ao vosso Senhor, así diré a su Señor. assim diz o Senhor, Así dice el Señor. não temas No temas. à vista das palavras que ouviste, ¿Viste las palabras que com as oíste? quais os seus servos do rei da Assíria Con las cuales su siervo el rey de la Siria me blasfemaram. blasfemaron. Porque o rei da Assíria, Que el rey de la o rei da Siria, Síria, rey de la Siria prometeu acabar com o povo de Deus. prometió acabar con el pueblo de Dios. Olha só, hein? Ven. Prometeu acabar com o povo de Deus. Prometió acabar con el E pueblo de dizendo Dios. que Deus não valia nada. Diciendo que Dios no valía nada. Blasfemando contra Deus. Blasfemando contra Dios. Mas Deus veio e falou assim: não temas Mas Dios dijo así, no temas. com essas palavras. Con estas palabras. São blasfêmias. Son blasfemias. São mentiras. Son mentiras. Às vezes nós ouvimos muitas palavras negativas. Nosotros oímos muchas palabras negativas. Muitas mentiras. Muchas E mentiras. Deus está dizendo: Y Dios está diciendo, não temas, no temas. porque eu sou contigo. Yo estoy contigo. E a nossa mente Nuestra mente tem que ser voltada para Deus, que ser dada para Dios. para que nós possamos permanecer firmes Que nosotros podamos permanecer no firmes Senhor, en el Señor. em nome de En Jesus. nombre de Jesús. Amém? Amén. Vamos ficar em pé. Vamos a colocarnos de pie. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Seré que tú cerraras tus ojos. Põe a mão no teu coração. Coloca la mano en tu corazón. Eu quero estar orando Quiero orar e ministrando sobre a tua vida. y ministrando sobre tu vida. Essa pandemia que veio Esa pandemia que vino não é o nosso fim. no es nuestro fin. Deus ainda tem muito por fazer Dios tiene mucho por hacer em nossas vidas. en nuestras vidas. Não veja como uma derrota. No lo veas como una derrota. Identifica qual a área da tua vida que está fraca, Identifica cuál área de tu vida está débil para que você possa fortalecê-la em y Deus. puedas fortalecerla en Dios. Amado Deus, Amado Deus, amado Pai, Amado Padre, obrigado, Senhor, gracias Señor por mais este momento. más este momento. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Gracias por tu palabra, Pois a Señor. tua palavra diz Tu palabra dice que a fé vem pelo ouvir que la fe viene por e oír ouvir a tua palavra, y Senhor. oír tu palabra, Que esta Señor. palavra, Que Senhor, esta palabra, possa Señor, penetrar no nosso coração penetrar en nuestro e corazón. que nós tenhamos domínio, Nosotros Pai, tengamos dominio, sobre o Padre, dinheiro. sobre el dinero. Que nós possamos, Pai, Podamos, Padre, ter coragem, tener ter coraje, ânimo, tener que nós ánimo, possamos aquietar o nosso coração, podamos calmar nuestro corazón, acautelar-nos calmarnos diante das dificuldades delante de las e das dificultades lutas. y de las E nós luchas. sabemos, Nós e sabemos, nós temos a certeza tenemos la que é seguridad o Senhor que peleja por nós. que es el que pelea por A tua nosotros. palavra fala Tu palabra habla que o levante de dois tições que levanta de dos tesoros fumegantes fumegantes não vai nos derrotar. no nos va a derrotar. Aquele que tem se levantado contra nós, Aquel que es levantado contra que nosotros caia por terra agora em nome de Jesus. cae por tierra en nombre de Jesús. Eu apresento a Ti, Pai, Yo presento a ti, todas Padre, as causas todas las impossíveis causas imposibles
não tem nenhum poder No tem ningún poder sobre a nossa vida. sobre nuestra vida. Eu te determino agora, Termino ahora. causas impossíveis. Causas O imposibles. nosso Deus Nuestro Dios é maior. es mayor. Eu repreendo agora Reprendo ahora Satanás e seus demônios Satanás y sus demonios que tem nos afligido, que nos han afligido fora do nosso caminho, fuera de nuestro camino, fora da nossa vida, fuera de nuestra vida, fora dos nossos relacionamentos. fuera de nuestro Eu relacionamiento. repreendo Yo reprendo todo câncer, todo cáncer, toda toda diabetes, diabetes, todo todo coronavírus. coronavirus. Em nome de En Jesus, nombre de Jesús, solta agora suelta ahora as vidas las vidas, dos nossos entes queridos, los entes dos queridos, nossos familiares, los familiares, tudo aquilo todo que aquello tem afligido o teu coração, afligido tu corazón, meu amado, mi amado, minha amada. mi amado. Eu repreendo agora, Reprendo em ahora nome de en Jesus, nombre de Jesús e declaro y declaro que o Senhor é que contigo. el Señor está Não contigo. temas, No temas. você vai conquistar, Tú vas a conquistar, você vai vencer vas a vencer todos os todos obstáculos los obstáculos que vier diante de que ti, vengan delante de em ti. nome de En Jesus. nombre de Jesús. Amém Amén e amém. y amén. Levanta tuas mãos aos céus. Levanta tus manos al cielo. Repete essa oração comigo. Pide esta oración conmigo. Fala assim: Senhor Ahora sí, Jesus, Señor Jesús, eu te aceito yo te acepto como Senhor como Señor e Salvador Salvador da minha vida. de mi vida. Ela perdoa Ahora perdona os meus pecados, mis pecados. perdoa Perdona as minhas mis iniquidades, iniquidades. escreve o meu nome Escribe mi nombre no livro da en vida. el libro de la vida. Amém. Amén. Que o Senhor te abençoe e te Que el guarde. Señor te bendiga y te guarde. Que o Senhor faça Señor, você haga um homem próspero. a ser un Que hombre o Senhor próspero. faça Señor, você haga uma mulher próspera. una mujer Que próspera. Deus possa te guiar, Que Dios te pueda te guiar, direcionar te e direccionar. que nenhum mal Que ni el mal te alcançará. te alcanzará. Que o Senhor Deus Que el Señor Dios te dê paz te dé paz. no teu Tu casamento, casamiento, no seu tu relacionamento e relacionamiento, nos seus negócios. tus negocios. Recebe agora Recibe a ahora paz de la Cristo, paz de Cristo. aonde você estiver, Donde tú em estuvieras. nome de En Jesus. nombre de Jesús. Amém e amém. Amén y Você amén. pode aplaudir o nosso Deus? ¿Puedes aplaudir a nuestro Dios? Está encerrado este culto. Está cerrado este culto. Não perca as células durante a semana. No pierda la célula durante la E semana. nós temos nosso arena no sábado Tenemos nuestra arena sábado. e no domingo o culto da família.